Opa, tudo beleza? Na aula de hoje eu vou te mostrar como criar aquele post carrossel para o Instagram sequencial, tá? Como uma imagem única, onde eu vou passando da imagem 1 para 2, da 2 para 3 e é uma imagem contínua, de forma simples, rápida, dentro do Photoshop. Bom, se você não me conhece ainda, eu me chamo João Fernando Júnior, sou publicitário, especialista em design gráfico e trabalho há mais de 10 anos nessa área. Se você quer acompanhar os meus materiais, se inscreva aqui no canal e deixa um curtir se gostar do vídeo, certo? Então, aqui na tela do Photoshop, nós vamos em Arquivo, Novo, tá? E nós vamos colocar as configurações. Eu vou criar um sequencial de 3 telas, tá? Então, eu vou criar o 1080 por 1080, eu preciso fazer 1080 vezes 3. Deixa eu pegar a calculadora aqui. Pegar a calculadora. Só para mostrar uma coisa, eu não preciso fazer isso aqui, por exemplo, 1080 vezes 3, que são as 3 telas que nós estamos criando, tá? 3240, eu não preciso colocar aqui no Photoshop 3240 por 1080, eu posso colocar 1080 vezes, o asterisco, né, o sinal de vezes no teclado, vezes 3, vezes 4, tá? Se eu quero criar 4 telas, se eu quero criar 6 telas, vezes 6. Ele automaticamente, o Photoshop vai fazer esse cálculo, certo? Então, eu vou colocar aqui vezes 3, depois abaixo aqui a altura é 1080 e a resolução eu vou trabalhar com a resolução de 150, tá? A nossa criação de hoje, deste post carrossel sequencial, eu vou utilizar como uma marca, né, que eu vou utilizar para essa aula demonstrativa é a Pizza Hut, tá? Uma pizzaria mundialmente conhecida, e então a gente vai criar um post carrossel para a pizzaria, certo? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu já configurei, tá, o meu documento, eu vou em visualizar e depois eu coloco novo layout de guias. O que é isso aí? Ele vai me separar o meu layout em quantas partes eu quero, em quantas guias, em tamanhos exatos, que vai ser a minha referência de cada tela depois do Instagram, certo? Então aqui eu posso colocar, se eu tenho trabalhando com 4, 5 telas, eu posso colocar lá 5, ele vai quebrar nas 5 telas. Nesse caso, a gente vai colocar aqui que são 3 colunas, tá? E ele me criou 3 colunas. Então, eu tenho o criativo 1, o 2 e o 3, tá? Na sequência, formando um único só, tá? Então, eu separei algumas imagens que eu vou utilizar como referência nessa criação, tá? Eu vou abrir aqui também. Já vou buscar o logo aqui da Pizza Hut, que nós vamos utilizar também, tá? Então, nessa tela, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou trazer o meu fundo, tá? O meu fundo é uma madeira, é uma textura, tá? De madeira, e eu clico nele, né? E arrasto aqui para minha criação, tá? Depois eu vou aumentar ele. Pressiono o Enter aqui para ele renderizar e eu posiciono como eu quero aqui a minha imagem. Então, o meu fundo já está ok. O que eu quero? Eu vou criar uma camada de ajuste, tá? E eu vou trabalhar com uma cor sólida nessa camada de ajuste. Eu quero escurecer um pouquinho o meu fundo, tá? Eu vou deixar ele um pouquinho mais escuro. Então, eu vou em camada, depois eu clico em nova camada de ajuste, tá? E eu vou vou colocar, não, uma nova camada de preenchimento, desculpa, uma nova camada de preenchimento que quero uma cor sólida. Se eu coloco aqui uma nova camada de ajuste, eu posso colocar algum efeito, tipo um filtro, um preto e branco, um mapa de degradê, que eu posso criar do Otone, tá? Mas nesse caso eu vou trabalhar com uma nova camada de preenchimento, que é uma cor sólida, tá? Daí eu posso colocar aqui, que é um background, colocar aqui um BG, renomeando as camadas já, tá? É o ajuste, background. E eu vou colocar aqui uma cor escura, que eu quero escurecer um pouco mais. Clico em OK, tá? Agora não está visualizando a foto, mas nós vamos trabalhar com uma opacidade na camada. Vou começar colocando 50%,
E é isso o que eu quero, tá? Deixa eu testar aqui 40. Não, vou ficar no 50% mesmo, tá? Então eu já escureci o meu background, tá? O meu fundo. Então já usei uma camada de ajuste, ou eu posso aqui no painel de camadas, eu posso clicar aqui no ícone de ajuste de camadas e ali eu tenho cor sólida, degradê, o padrão e tenho também os ajustes a partes de efeitos, tá? Então aqui no menu nós temos em 2 itens, nova camada de preenchimento e nova camada de ajustes, tá? Então seguimos. Agora na primeira tela eu vou trabalhar com uma pizza, tá? Só a pizza e alguns elementos da pizza. Na segunda tela, eu vou colocar o que é a promoção, tá? Eu vou colocar uma chamada ali, hoje, pizza brasileira, R$ 39,90. E na outra tela, eu vou colocar a marca, tá? A marca da Pizza Hut, não fica de fora, vem de delivery e o site da Pizza Hut para pedidos, tá? Então, essa é o conteúdo que vai ir nesse criativo. Então, eu vou começar com a pizza. Vou trazer a pizza para cá. Tá? Vou dimensionar ela. Pressionar o Enter. Agora, alguns elementos que eu quero compor. Que é um manjericão. Tá? Vou rotacionar um pouco. Pressionei o Enter. O que eu preciso agora? Aqui nas camadas, eu já vou renomear aqui, vou colocar pizza. Aqui essa imagem eu vou colocar que é complemento, vou botar manjericão mesmo. Manjericão. Opa. Manjericão. E eu arrasto a camada manjericão para baixo da pizza, tá? Que eu quero só um detalhezinho assim, um elemento que vai estar saindo assim para fora da pizza, tá? Vou aumentar um pouquinho ela. Depois que eu redimensionei, eu pressiono Enter, tá? Pressionei o Enter. E vou trazer outro elemento aqui, tá? Também. Tá? Abaixo da pizza. Tá? Trouxe esses dois. Agora eu já vou trazer a marca, tá? Eu já vou ir fechando já o que eu não vou utilizar mais no meu projeto, das imagens que eu separei, eu já vou ir fechando, tá? Já vou ir fechando, tá? Aqui é o fundo eu já utilizei. Agora o logo, já vou trazer para o projeto logo, tá? Vou redimensionar. Eu já trouxe para o projeto logo porque eu quero utilizar com conta-gotas, né, ou com preenchimento, com um seletor de cores, eu vou capturar a cor da Pizza Hut, esse vermelho da Pizza Hut. Tá? Em algum momento eu vou usar essa cor, então eu já estou trazendo ele para cá para eu poder utilizar. Vou fechar ele aqui também. Opa! O que aconteceu? Eu movimentei e não pressionei o Enter, tá? Então ele acabou voltando. Esse aqui não preciso mais. Eu vou trazer esse elemento aqui, essa tipografia pizza. E aqui eu já tenho uma estrutura aqui da minha composição das minhas 3 telas. Certo? Então agora eu vou trabalhar com tipografia, com cores e com objetos, tá? Retângulo, elipse. Certo? Então vamos começar com tipografia. Selecionei a ferramenta tipografia, cliquei na tela e vou digitar hoje. Vou aumentar. Tá, aumentei. Agora eu vou ajustar essa tipografia, tá? Vou selecionar ela e vou abrir a caixa de caractere, tá? Aqui em cima nas propriedades, abrir a caixa de caractere. Eu vou utilizar uma fonte a Oswald, tá? Oswald média, né? E
estava marcando aqui o itálico, tá? Eu estou tirando esse forçado do itálico aqui da tipografia e do negrito, tá? Então, desmarquei aqui o que estava marcando o forçado do itálico. E a cor que eu vou utilizar na tipografia, tá? Já vou selecionar a cor aqui. Vou utilizar um amarelo, tá? Utilizando amarelo, ok. E eu já vou posicionar, tá? Posicionar os meus elementos. Agora eu já tenho aqui o meu título pizza, eu vou colocar aqui pizza, que é o título, tá? Já tenho aqui o hoje, a camada hoje. Selecionei a camada hoje, cliquei com o botão direito, eu estou duplicando, tá? Duplicar camada, tá? E agora eu já vou colocar o que vai ser isso aqui. Brasileira, tá? Que vai ser depois ele duplicou um em cima do outro, tá? Eu tô movendo, tá? Movi e agora selecionei a ferramenta texto, seleciono o texto e eu vou digitar brasileira. Então, hoje pizza brasileira. Daí eu vou colocar brasileira e eu vou criar uma elipse agora com uma elipse com o preço, tá? Então eu vou nas ferramentas, onde na ferramenta retângulo eu clico, seguro e vou até a ferramenta elipse, clico e arrasto pressionando Shift para fazer uma elipse perfeita, tá? Então eu fiz a minha elipse, tá? A cor aqui em cima, preenchimento, ou aqui nas propriedades, nas camadas, ó, cliquei, tá? Cliquei no seletor de cores e agora eu vou selecionar o vermelho da Pizza Hut, tá? Selecionei o vermelho da Pizza Hut. Eu não vou alterar, eu ia trabalhar com amarelo e vermelho na tipografia e nos elementos. Eu vou fazer essa edição, vou trocar aqui, tá? Para o vermelho também, tá? A tipografia. Trocar a tipografia para o vermelho, ok? Tá. Então agora eu vou trabalhar com uma tipografia com preço branco, tendo um contraste, né? Branco com fundo vermelho. Selecionei aqui o brasileiro, vou duplicar de novo, duplicar a camada. Daí eu vou colocar aqui que é o preço, a minha camada de preço, e eu arrastei ela para cá, tá? Aqui a gente está trabalhando com todo, mas eu posso também Ctrl mais e Ctrl menos, tá? E aproximando as telas, tá? Eu vou aproximar e depois eu posso com a tecla de espaço no teclado, quando eu pressiono a tecla de espaço, eu busco essa ferramenta mão, que é a ferramenta mão, eu faço esse movimento aqui na tela. Então vou trabalhar com zoom, tá? Se eu quero retornar de novo é Ctrl 0, tá? Ctrl 0, ele ajusta na tela, mas vou trabalhar com Ctrl mais e o Ctrl menos. Selecionei aqui meu texto e eu vou colocar aqui 39,90, tá? Cor branca e trouxe meu texto. O que aconteceu aqui? Eu tenho a elipse e eu tenho o preço. A camada da elipse está por cima do preço, então eu preciso trazer ela para baixo para reorganizar aqui os elementos, certo? Então, 39,90, tá? Eu posso também colocar nessa elipse, selecionei a elipse, tá? Vou aproximar um pouquinho ela. Selecionei a elipse, tá? O que eu vou fazer aqui? Quando eu aproximei, eu já vi, tá? Tem um contorno, um traçado. Eu não quero contorno, então eu marco naquele quadradinho branco com o risco vermelho na diagonal, que está me indicando ali sem contorno, tá? Então eu já fiz essa edição, tá? Agora, eu vou dar 2 cliques em cima da camada e eu vou entrar no estilos de camada. No estilos de camada, eu vou utilizar uma sombra interna, tá? Uma sombra interna, vou colocar uma distância dessa sombra interna e um ângulo, tá? Ele faz um efeito até um pouco de relevo, tá? Essa sombra interna, tá? E eu pressiono OK,
tá? Usei uma sombra interna. Então eu tenho hoje pizza brasileira R$ 39,90 e agora eu vou finalizar aqui a última tela, né, com um slogan, né, que a Pizza Hut utiliza. Selecionei aqui o meu texto brasileira, botão direito em cima da camada, duplicar camada, tá? E eu vou colocar aqui slogan, ou pode ser a CTA, tá? Aqui é uma CTA, que é uma chamada ali, tá? Uma chamada para ação. Então, selecionei a ferramenta texto, selecionei meu texto e eu vou digitar. Tudo em caixa alta, né? Letras maiúsculas, não fica de fora, vem de delivery, tá? Não fica de fora, vem de delivery. Esse texto eu vou trabalhar com a tipografia branca, tá? Posso colocar um efeito, de novo, um estilo de camada, né? 2 cliques em cima da camada, 2 cliques em cima da camada, eu abro esse painel aqui de estilos, tá? Eu posso colocar uma sombra projetada, tá? Então, vai dar... botar um pouco mais clara a minha sombra. Aqui a minha sombra. Estou alterando a opacidade dela. E uma sombra interna, tá? Um pouco de distanciamento. Ó. Só um efeito bem de leve. Tá? Bem de leve o efeito. Vamos trabalhar um pouco com a opacidade. Aqui. Ok. Selecionei os meus objetos, né? Selecionei o texto, selecionei o logo. Estou alinhando eles, tá? Trabalhar com alinhamento aqui. E agora eu vou colocar só, não fica de fora dessa, vem delivery e o site, tá? Então, de novo, selecionei aqui a palavra brasileira, tá? Brasileira, botão direito, duplicar camada. E eu vou colocar aqui que é o site. Essa camada é a camada do site. E arrasto aqui para a tela 3. Certo? Vou editar. Quase pronto. Ctrl 0 aqui. Vamos ver como é que tá ficando nosso projeto. Tá? Então, post de carrossel 3 telas no Photoshop. Tá? Se gostou do vídeo aí, deixa um curtir. Certo? Se inscreva no canal aí, um canal que está começando. Nós vamos produzir conteúdo semanalmente, toda semana, 1, 2, 3 conteúdos por semana. Então, acompanhe o canal aí. Ativa o sino também das notificações. Então, vou editar. Que é o site, que é Pizza Hut. Eu tô olhando pro lado aqui, eu tô olhando para minha colinha, tá? É o meu RAF. Então eu tenho aqui no meu planejamento, eu fiz meu RAF do que é o meu post, fiz a lápis, tá? Então eu faço sempre, toda a minha criação, eu faço um RAF, tá? Sempre procurem criar no papel, façam uma pesquisa, seleção de imagens, pensam nas fontes. Eu já pensei na fonte que eu ia utilizar. Então, antes de ir para a tela do software, quando a gente vai criar direto na tela do software, a gente pensa e não cria nada, tá? Essa é bem a real aí. Procurem fazer sempre um RAF antes, que é o ideal. Agora eu vou redimensionar um pouco essa tipografia, tá? E vou colocar aqui, alinhar de novo os 3 elementos, certo? Então, como ficaria? Ficaria assim. Tela 1, tá? Opa. Tela 1, tela 2 e a tela 3, tá? Então, nós temos aí as 3 telas sequencial. Depois de pronto, eu vou salvar. Vou salvar, Ctrl S,
tá? Ou comando S. Eu vou salvar aqui e vou dizer que é um carrossel. Carrossel Pizza Hut. Carrossel Pizza Hut. Salvei. Agora eu vou salvar ele para o web. Então, como é que eu faço para salvar para o web? Bom, para salvar para o web, a primeira coisa que eu vou fazer, eu já estou com as minhas guias ativadas, tá? A gente ativou as guias, já estou com as guias ativadas. Então, eu vou utilizar essa ferramenta de fatia, é uma ferramenta que está junto com o corte demarcado. Selecionei a ferramenta fatia, depois lá nas propriedades, no topo, eu tenho fatias a partir das guias. Ele me criou fatias, cada quadro do carrossel criou uma fatia, tá? Depois eu vou em arquivo, exportar, salvar para o web. Tá? Vou escolher aqui que eu quero o JPEG ou PNG, tá? JPEG, a qualidade 100%. Eu vou clicar em salvar, vou escolher aqui o caminho, área de trabalho mesmo, Pizza Hut, e eu vou salvar. Ok, tá? Agora eu vou ver o resultado. Vou trazer então o resultado aqui, a tela 1, a tela 2 e a tela 3, tá? Ele exportou, me trouxe esse resultado aqui das 3 telas, certo? Tela 1, tela 2 e tela 3, tá? Então, essa é a nossa criação, né? Aqui eu salvei para o web, essa é a nossa criação do post carrossel, tá? Para o Instagram, tá? Esse é um criativo utilizando o ilustrativo a marca Pizza Hut, certo? Se gostou do vídeo aí, deixa um curtir. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.